Emmanuel, Paulo e Estevão. Primeira parte, capítulo 5. A pregação de Estevão. Saulo e Sadoque entram na igreja humilde de Jerusalém, notando a massa compacta de pobres e miseráveis que ali se aglomeram com um raio de esperança nos olhos tristes. O pavilhão singelo, construído à custa de tantos sacrifícios, não passa de um grande telheiro revestido de paredes frágeis, carente de todo e qualquer conforto. Tiago, Pedro e João surpreendem-se com a presença do jovem doutor da lei. O banco mais confortável lhe é oferecido, porém o mesmo aceita a gentileza, sorrindo com ironia. Intimamente considera que o próprio Sadoque fora vítima de falsas apreciações. Que podem fazer aqueles homens ignorantes, irmanados a outros já envelhecidos, valetudinários e doentes? Que pode significar de perigoso para a lei de Israel aquelas crianças ao abandono, aquelas mulheres semi-mortas, em cujo coração parecem aniquiladas todas as esperanças? Experimenta grande mal-estar, defrontando tantos rostos que a lepra havia devastado, que as úlceras malignas hão desfigurado impiedosamente. Aqui um velhote com chagas purulentas, envolvidas em panos fétidos, além um aleijado mal coberto de molambos, ao lado de órfãos andrajosos que se acomodam com humildade. Saulo nota que ali no recinto também havia vários que os acompanhavam a palavra e atividades do sinédrio. Eram aqueles que sempre marcavam presença onde ele estivesse, desejoso de serem destacados e recomendados às autoridades importantes. E para Saulo também era bom, pois caso averiguasse ali sortilégios, bruxarias, mistificações, poderia contar com vários correligionários. Saulo evitava fixar doentes e aleijados, que ali se debatiam, e vez ou outra chamava a atenção de Sadoque com observações irônicas e pitorescas. Agora o vasto recinto, desnudo de ornados e símbolos de qualquer natureza, se enche porque chega um jovem ladeado de Pedro e João. Vozes abafadas inculcam o pregador. Estevão, é Estevão. O moço magro e pálido, em cuja assistência os mais infelizes julgam encontrar um desdobramento do amor do Cristo, ora em voz alta, suplicando para si e para a Assembleia a inspiração do Todo-Poderoso. Em seguida, abre um livro em forma de rolo e lê uma passagem das anotações de Mateus. Mas, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. E após lido, sem se perturbar com a presença de Saulo e de seus numerosos amigos, discursando esclarece que são chegados os tempos em que o pastor vem reunir as ovelhas em torno de seu zelo sem limites. E continua.
Éramos escravos das imposições pelos raciocínios, mas hoje somos livres pelo Evangelho do Cristo Jesus. Nossa raça guardou, de épocas imemoriais, a luz do tabernáculo e Deus nos enviou seu Filho sem mácula. Onde estão em Israel os que ainda não ouviram as mensagens da Boa Nova? Onde os que ainda não se felicitaram com as alegrias da nova fé? Deus enviou sua resposta divina aos nossos anseios milenares. A revelação dos céus aclara os nossos caminhos. Consoante as promessas da profecia de todos quantos choraram e sofreram por amor ao Eterno, o emissário divino veio até o antro de nossas dores amargas e justas, para iluminar a noite de nossas almas impenitentes, para que se nos desdobrassem os horizontes da redenção. O Messias atendeu aos problemas angustiosos da criatura humana, com a solução do amor que redime todos os seres e purifica todos os pecados. Mestre do trabalho e da perfeita alegria da vida, suas bênçãos representam nossa herança. Moisés foi a porta, o Cristo é a chave. Com a coroa do martírio adquiriu para nós outros a láurea imortal da salvação. Éramos cativos do erro, mas seu sangue nos libertou. Na vida e na morte, nas alegrias de Caná, como nas angústias do Calvário, pelo que fez e por tudo o que deixou de fazer em sua gloriosa passagem pela terra, ele é o Filho de Deus, iluminando o caminho. Acima de todas as cogitações humanas, fora de todos os atritos das ambições terrestres, seu reino de paz e luz esplende na consciência das almas redimidas. Ó Israel, tu que esperaste por tantos séculos, tuas angústias e dolorosas experiências não foram vãs. Estevão susta a palavra e ante seus conceitos e vigorosas revelações, os ouvintes mal contêm o assombro. Saulo de Tarso, emotivo por temperamento, funde-se na onda de admiração geral, mas altamente surpreendido, verifica a diferença entre a lei e o evangelho anunciado por aqueles homens estranhos que a sua mentalidade não pode compreender. Analisa de relance o perigo que os novos ensinos acarretam para o judaísmo dominante. Revolta-se com a prédica ouvida, nada obstante a sua ressonância de misteriosa beleza. Ao seu raciocínio impõe-se eliminar a confusão que se esboça a propósito de Moisés. A lei é uma e única. Esse Cristo que culminou na derrota entre dois ladrões surge a seus olhos como um mistificador indigno de qualquer consideração. A vitória de Estevão na consciência popular, qual a que se verifica naquele instante, causa-lhe indignação. Esses galileus podem até ser piedosos, mas não deixam de ser criminosos pela subversão dos princípios invioláveis da raça. Quando Estevão se prepara para retomar a palavra, o jovem doutor, quase colérico, exclama: Piedosos galileus, onde o senso de vossas doutrinas estranhas e absurdas? Como ousais proclamar a falsa supremacia de um nazareno obscuro sobre Moisés?
Quem era esse Cristo? Não foi um simples carpinteiro? Os apóstolos galileus não dissimulam o seu receio. Tiago está lívido, e Estevão, apesar de também pálido, revela no olhar o mesmo traço de serenidade imperturbável e, indiferente à impressão do temor coletivo, obtempera. Ainda bem que o Messias fora carpinteiro, porque nesse caso a humanidade já não ficaria sem abrigo. Ele era de fato o abrigo da paz e da esperança. Nunca mais andaremos ao léu das tempestades, nem na esteira dos raciocínios quiméricos de quantos vivem pelo cálculo, sem a claridade do sentimento. A esta resposta concisa e desassombrada, o futuro rabino se desconcerta e, enérgico, ruborizado, evidenciando cólera profunda, acrescenta: Aonde iremos com semelhantes excessos de interpretação em torno de um mistificador vulgar que o Sinédrio puniu com a flagelação e a morte? Que dizer de um Salvador que não conseguiu salvar-se a si mesmo? Emissário revestido de celestes poderes, como não evitou a humilhação da sentença infamante? Deus dos exércitos, que sequestrou a nação privilegiada ao cativeiro, que a guiou através do deserto, abrindo-lhe a passagem do mar, que lhe saciou a fome com maná divino e por amor transformou a rocha impassível em fonte de água viva, não teria outros meios de assinalar o seu enviado, senão com uma cruz de martírio entre malfeitores comuns? Tendes nesta casa a glória do Senhor Supremo assim barateada? Todos os doutores do templo conhecem a história do impostor que celebrizais com a simplicidade da vossa ignorância. Não vacilais em rebaixar nossos próprios valores, apresentando o Messias dilacerado e sangrento sob os apupos do povo? Lançais vergonha sobre Israel e desejais fundar um novo reino? Seria justo dardes a conhecer inteiramente a nós outros o móvel das vossas fábulas piedosas. E o orador, com dignidade, diz que realmente o Mestre chegaria para a confusão de muitos em Israel e que se ontem, no passado, Deus se revelava como um pai desejoso de construir o futuro de crianças espirituais que eram no passado as tribos hebreias, hoje que os varões e mulheres de Israel já atingiam a condição de adultos, se faz o momento de Deus trazer a luz da verdade, ensinando a beleza da vida com seu engrandecimento pela renúncia. O que ontem era carinho, hoje é energia, oriunda das grandes expressões amorosas da alma. E continua:
Acaso poderíamos aguardar um Salvador de acordo com os nossos propósitos inferiores? Os profetas afirmam que as estradas de Deus podem não ser os caminhos que desejamos e que os seus pensamentos nem sempre se poderão harmonizar com os nossos. Que dizermos de um Messias que empunhasse o cetro no mundo, disputando com os príncipes da iniquidade um galardão de triunfos sangrentos? Porventura a terra já não estará farta de batalhas e cadáveres? Perguntemos a um general romano quando lhe custou o domínio da aldeia mais obscura. Consultemos a lista negra dos triunfadores segundo as nossas ideias errôneas da vida. Israel jamais poderia esperar no Messias a exibir-se num carro de glórias magníficas do plano material, suscetível de tombar no primeiro resvaladouro do caminho. Estas expressões transitórias pertencem ao cenário efêmero, no qual a púrpura mais fulgurante volta ao pó. Ao contrário de todos os que pretendem ensinar a virtude, repousando na satisfação dos próprios sentidos, Jesus executou sua tarefa entre os mais simples ou mais desventurados, onde muitas vezes se encontram as manifestações do Pai que educa, através da esperança insatisfeita e das dores que trabalham do berço ao túmulo a existência humana. O Mestre deixou-se molar, transmitindo-nos o exemplo da redenção pelo amor mais puro. Pastor do imenso rebanho, ele não quer se perca uma só de suas ovelhas bem-amadas, nem determina a morte do pecador. O Cristo é vida, e a salvação que nos trouxe está na sagrada oportunidade da nossa elevação como filhos de Deus, exercendo seus gloriosos ensinamentos. Depois de uma pausa, o doutor da lei já se ergue para revidar, quando Estevão continua. E agora, irmãos, peço vênia para concluir minhas palavras. Se não vos falei como desejáveis, falei como o Evangelho nos aconselha, arguindo a mim próprio na íntima condenação de meus grandes defeitos, que a bênção do Cristo seja com todos vós. Antes que pudesse abandonar a tribuna para confundir-se com a multidão, o futuro rabino levanta-se de chofre e observa enraivecido. Exijo a continuação da arenga, que o pregador espere, pois não terminei o que preciso dizer. Estevão replica serenamente: Não poderei discutir. Por quê? Pergunta Saulo irritadíssimo. Estás intimado a prosseguir. Amigo, elucida o interpelado calmamente. O Cristo aconselhou que devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.
Se tendes alguma acusação legal contra mim, exponde-a sem receio e vos obedecerei. Mas, no que pertence a Deus, só a Ele compete arguir-me. Diante de tal espírito de resolução e serenidade, Saulo se desconcerta e conclui que um gesto de impetuosidade somente poderia prejudicar os propósitos que o levaram ali. E lembra a Estevão com mais calma agora que se faz preciso retificar os erros daquela casa e exige respostas. Estevão sereno replica que em relação ao Evangelho já o havia esclarecido e que aquele templo era construção de fé e que não iria discutir, pois o mesmo Cristo recomendara se fugisse a disputas e discussões, para que perder tempo em contendas inúteis, quando o trabalho do Cristo reclama o nosso esforço. Sempre o Cristo, sempre o impostor, troveja Saulo carrancudo. Minha autoridade é insultada pelo vosso fanatismo nesse recinto de miséria e ignorância. Mistificadores, rejeitais a possibilidade de esclarecimento que vos ofereço. Galileus incultos, não quereis considerar o meu nobre cartel de desafio. Saberei vingar a lei de Moisés, da qual se tripudia. Recusais a intimativa, mas não podereis fugir ao meu desforço. Aprendereis a amar a verdade e a honrar Jerusalém, renunciando ao Nazareno insolente, que pagou na cruz os criminosos desvarios. Recorrerei ao Sinédrio para vos julgar e punir. O Sinédrio tem autoridade para desfazer vossas condenáveis alucinações. Assim concluindo, parece possesso de fúria, mas nem assim logra perturbar o pregador, que lhe responde de ânimo sereno. Amigo, o Sinédrio tem 1000 meios de me fazer chorar, mas não lhe reconheço poderes para obrigar-me a renunciar ao amor de Jesus Cristo. Dito isso, desce da tribuna com a mesma humildade, sem se deixar empolgar pelo gesto de aprovação que lhe endereçam os filhos do infortúnio, que ali o ouvem como a um defensor de sagradas esperanças. Fariseus irritados vociferam insolências e remoques. Agora aproxima-se de Estevão, uma velhinha maltrapilha, apresentando-lhe uma jovem pobremente vestida, e lhe pede para curá-la, pois a mesma encontrava-se emudecida há mais de 1 ano. E Estevão, atento contra o perigo de qualquer capricho pessoal e desejoso de atender à súplica, diz: De nós nada temos, mas é justo esperar do Cristo as dádivas que nos sejam necessárias. Ele, que é justo e generoso, não te esquecerá na distribuição santificada da sua misericórdia. E como que, atuado por força estranha, acrescenta: Hás de falar, para louvor do bom mestre. Então, vê-se um fato singular que impressiona de súbito a numerosa assembleia. Com um raio de infinita alegria nos olhos, a enferma fala: Louvarei ao Cristo de toda a minha alma eternamente. Ambas caem de joelhos. Estevão tem os olhos mareados de pranto.
Os fariseus que ali acorreram para comprometer a paz do recinto recuam estupefados. Saulo observa a cena irado. Deseja agredir Estevão, mas reflete que uma luta corporal ali poderia ter consequências lamentáveis. Tem a lei a seu favor, pode contar com o sinédrio. Reconhecendo que Sadoc e mais 2 companheiros iam iniciar o tumulto, grita-lhes em voz grave e imperiosa: Vamo-nos! Os adeptos do caminho pagarão muito caro a sua ousadia. Nesse momento, quando todos os fariseus se dispõem a lhe atender à voz de comando, o moço de Tarso nota que Estevão se encaminha para o interior da casa, passando-lhe rente aos ombros. Saulo sente-se abalado em todas as fibras do seu orgulho. Fixa-o quase com ódio, mas o pregador corresponde-lhe com um olhar sereno e amistoso. Saulo se retira e os apóstolos galileus passam a considerar as consequências que adviriam. No dia seguinte, como de costume, Saulo se dirige à casa de Zacarias, levando na face a contrariedade que lhe vai no íntimo. E narra os acontecimentos a Abigail. Estevão haverá de pagar caríssimo a humilhação que lhe infligira. E Abigail lhe diz: acompanho-te na defesa das nossas crenças. Adverte a moça: não devemos abandonar nossa fé ao trato e ao sabor das interpretações individuais e incompetentes. Saulo explica a Abigail que o que os torna mais perigosos é o mascarar de suas intenções com atos piedosos e o exaltar a imaginação versátil do povo com pretensos poderes misteriosos, naturalmente alimentados à custa de feitiçarias e sortilégios. E a jovem adverte, depois de refletir um momento: em qualquer hipótese, convém proceder com serenidade e prudência, para evitar os abusos de autoridade. Quem sabe são criaturas mais necessitadas de educação que de castigo. Sim, já pensei em tudo isso. Aliás, não pretendo incomodar os galileus simplórios, despretensiosos que se cercam em Jerusalém de inválidos e doentes, dando-nos a impressão de loucos pacíficos. Contudo, não posso deixar de reprimir o orador, cujos lábios, a meu ver, destilam poderoso veneno no espírito volúvel das massas, sem consciência perfeita dos princípios esposados. Aos primeiros importa esclarecer, mas o segundo precisa ser anulado, visto não se lhe conhecerem os fins, quiçá criminosos e revolucionários. Não tenho como desaprovar as tuas ilações, conclui a jovem condescendente. Saulo encontra, então, singular encantamento e caricioso bálsamo nas observações de Abigail e logo após palestram sobre os sentimentos sagrados do coração. Após alguns dias, toma-se providência para que Estevão se dirija ao sinédrio para ser interrogado sobre suas prédicas. Estevão se esquiva apesar dos argumentos de Tiago, de que aquela recusa poderia chocar a opinião pública. Saulo, a seu turno, não poderia obrigar o antagonista a corresponder ao desafio, mesmo porque o sinédrio só poderia empregar meios compulsórios no caso de uma denúncia pública, depois da instauração de um processo em que o denunciado fosse reconhecido
como blasfemo ou caluniador. O doutor da lei então engendra um meio de obrigá-lo. Busca um servo do tribunal chamado Neemias e lhe pede que compareça às autoridades e o denuncie como blasfemo e caluniador, e o mesmo concorda. No dia imediato, Neemias comparece ao sinédrio e denuncia o generoso pregador do evangelho como blasfemo e caluniador, acrescentando criminosas observações de própria conta. Na peça acusatória, Estevão figura como feiticeiro vulgar, mestre de preceitos subversivos, em nome de um falso Messias que Jerusalém havia crucificado anos antes, mediante idênticas acusações. Neemias inculca-se como vítima da perigosa seita que lhe atingira e disturbara a própria família, e afirma-se testemunha de baixos sortilégios por ele praticados em prejuízo de outrem. E Emmanuel termina este capítulo narrando: Saulo de Tarso anota as mínimas declarações, acentuando os detalhes comprometedores. A notícia estoura na Igreja do Caminho, produzindo efeitos singulares e dolorosos. Os menos resolutos, com Tiago à frente, deixam-se empolgar por considerações de toda a ordem, receosos de se verem perseguidos. Mas Estevão, com Simão Pedro e João, mantém-se absolutamente sereno, recebendo com bom ânimo a ordem de responder corajosamente ao libelo. Cheio de esperança, roga a Jesus não o desampare, de maneira a testemunhar a riqueza da sua fé evangélica, e espera o ensejo com fidelidade e alegria. Fim do capítulo. Ave Jesus, Deus seja conosco.